Olá, turmas do primeiro ano. Com essa videoaula, nós vamos dar início ao estudo dos elementos da narrativa. E vamos começar com o mais importante deles, que é o narrador. Como o narrador é um assunto bastante complexo, eu vou dividir em duas aulas, tá bom? Mesmo assim, vou precisar da concentração de vocês, porque tem bastante informação para a gente tratar sobre o narrador. Só para vocês se situarem, então, os elementos da narrativa são 5 principais: narrador, personagens, enredo, tempo e espaço. E nós estamos aí no primeiro e mais importante deles, que é o narrador. Depois ainda teremos as outras aulas sobre os outros elementos. Então, o que é o narrador? Então, o narrador é aquela entidade, parece uma coisa assim meio do astral, né? Uma entidade que conta uma história, ou seja, é o elemento da narrativa, portanto, criação do autor, que é uma voz que vai narrar a história. O que significa contar uma história? Significa conduzir um enredo, ou seja, as ações das personagens no tempo e no espaço. Então vejam que sempre todos os elementos estão conectados. Para entender isso melhor ainda, vamos lembrar que para existir uma narrativa, a gente precisa de vou chamar de pessoas, 3 pessoas da narrativa: o autor, o narrador e o leitor. Desses 3 elementos, dessas 3 pessoas da narrativa, o autor e o leitor pertencem ao que nós chamamos de mundo real. Mas eu não gosto muito de usar essa palavra real, porque daí a gente está dizendo que a narrativa não existe, que ela é irreal. E a narrativa existe, porém no mundo da imaginação, no mundo ficcional. O autor e o leitor pertencem ao nosso mundo empírico, ou seja, aquele mundo que nós conseguimos perceber com os nossos 5 sentidos. Então, nós podemos ver, ouvir, sentir cheiros, né? Então, autor e leitor são pessoas reais que pertencem ao mundo empírico. O autor é aquele que cria a narrativa, enquanto que o leitor é aquele, né, a narrativa só se realiza quando o leitor a lê, quando o leitor recebe essa comunicação. Mediando o autor e o leitor, existe a pessoa do narrador. Porém, o narrador é também uma criação do autor e ele não pertence ao nosso mundo empírico, ele pertence ao mundo ficcional, que tem como nome técnico diegese. Então, a diegese é o mundo da narrativa, o mundo ficcional. Também a gente precisa relativizar essa questão do mundo ficcional, porque se você pensar numa história que é completamente inventada, tudo bem a gente usar mundo ficcional. Mas e quando a gente fala de uma narrativa que tem alguma coisa a ver com o mundo empírico, é baseada no mundo empírico, sabe aquela baseada em fatos reais? Por exemplo, uma autobiografia ou a biografia de alguém importante, ou um diário, como é o da Carolina Maria de Jesus. Então, não é um mundo completamente ficcional, é o mundo da narrativa. Também a gente não pode dizer que esse mundo representado nesse tipo de texto é o mundo empírico, porque ele é o mundo narrado, ele é o mundo recriado na narrativa. Então, por isso nós usamos a palavra diegese, é um mundo criado pela narrativa. O narrador faz parte da diegese, então ele também é uma criação do autor e ele é essa criação que na diegese vai conduzir a história. O narrador, né, ele foi tipificado ao longo da história, né? Então, provavelmente, vocês, se já estudaram um pouco de narrativa no ensino fundamental, devem ter visto essa tipologia: o narrador em primeira pessoa e o narrador em terceira pessoa. Qual que é a diferença entre eles? O narrador em primeira pessoa é aquele que conta a história de dentro, ou seja, ele participa da história, portanto, ele usa o pronome
eu. Então, eu fiz, eu vi, eu agi, né? Então, conta a história dos outros e de si mesmo. E o narrador em terceira pessoa é aquele que conta a história de fora. Então, ele não participa da história, ele é aquele só que narra as ações de outros personagens com quem ele não tem contato, pelo menos durante a história. Vamos ver alguns exemplos, né? 2 exemplos, né, de terceira pessoa e de primeira pessoa. Na verdade, eu espero que vocês tenham lido os 3 contos, né, que eu deixei para vocês no Moodle, que são aqueles 3 contos que falam da classificação, né, do gênero, dos subgêneros do conto: o realista, o fantástico e o maravilhoso. Então vamos ver aqui, ó, 2 exemplos de narrador em terceira pessoa. Um é o narrador de A Carteira, o conto do Machado de Assis. E o outro é o narrador de A Moça Tecelã, da Marina Colasanti. Então, como é que a gente percebe que é um narrador em terceira pessoa, né? Logo no início, normalmente, no início da narrativa, seja um conto, seja um romance ou outro subgênero da narrativa, a gente já percebe qual que é o narrador, se ele é em terceira pessoa, ou seja, se ele está de fora da história, ou se ele é em primeira pessoa, se ele está dentro da história. Então, vamos ver aqui um narrador em terceira pessoa. Para avaliar a oportunidade desta carteira, é preciso saber que Honório tem que pagar amanhã uma dívida, 400 e tantos mil réis, e a carteira trazia o bojo recheado. A dívida não parece grande para um homem da posição de Honório, que advoga, mas todas as quantias são grandes ou pequenas, segundo a circunstância, e as dele não podiam ser piores. Então, está narrando, né? Está contando a história do Honório. Então, é um narrador que não é o próprio Honório, ele está contando a história de outro, portanto, narrador em terceira pessoa. Vamos ver aqui a narradora ou o narrador de A Moça Tecelã. Se era forte demais o sol e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos de algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra, trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata que, em pontos longos, rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Ou seja, aqui fica claro que o narrador da história não está falando de si mesmo, está falando dessa moça que está sendo representada, né? Dessa moça cuja história o narrador está contando. Vamos ver um narrador em primeira pessoa, que é o narrador de O Gato Preto, de Edgar Allan Poe. Já na minha infância, era notado pela docilidade e humanidade do meu caráter. Tão nobre era a ternura do meu coração que eu acabava por tornar-me um joguete dos meus companheiros. Então aqui fica claro, né, que ele está falando de si mesmo. Minha infância, tão nobre era a ternura do meu coração. Então ele fala de si mesmo, ou seja, ele está contando a própria história ou uma história da qual ele participa. Portanto, é um narrador em primeira pessoa. Vamos continuar lá com as outras classificações. Então, essa classificação em primeira e terceira pessoa dá conta dos tipos de narrador, né? Então, a gente só tem esses 2 tipos mesmo. É quem conta a história de dentro, quem conta a história de fora, primeira pessoa e terceira pessoa. Mas isso não dá conta, né, dos vários pontos de vista. Então, um pouco de ponto de vista, de dentro ou de fora, mas existem outras classificações que são mais amplas. Uma dessas classificações é a do crítico literário francês Gérard Genette, que também é muito usada. O Gérard Genette classifica os tipos de narrador em 3: heterodiegético, homodiegético e autodiegético. Diegético nessa classificação tem a ver com a diegese. Então, a diegese, lembrando, é o mundo construído na narrativa. Então, o heterodiegético, hétero significa diferente de fora de. Então, heterodiegético é aquele que está diferente, ele faz parte de outro mundo, ele é de fora do mundo da narrativa. Ou seja,
O narrador heterodiegético de Gerard Genette é o narrador em terceira pessoa. Homodiegético, homo é igual, semelhante. Então, homodiegético é aquele que pertence, que faz parte da narrativa, da diegese. Portanto, é o narrador em primeira pessoa. Mas olha o próximo aqui, ó, o autodiegético. Autodiegético, né, é o narrador que é a própria história que ele narra. Então, é o narrador que conta a própria história, auto, para si mesmo. Então, qual que é a diferença? Ele é um narrador em primeira pessoa também. Então, qual que é a diferença entre o homodiegético e o autodiegético? A diferença é que o homodiegético ele faz parte da história, mas ele não é o protagonista. Ele não conta a sua própria história. Ele participa da história, mas conta a história de outra pessoa. E o autodiegético é aquele narrador em primeira pessoa que também é protagonista da história, ou seja, ele conta a sua própria história. Vamos ver alguns exemplos. Então, vamos ver aqui o exemplo de narrador heterodiegético, que é, portanto, o narrador em terceira pessoa. Eu selecionei o narrador de Capitães da Areia, um dos romances que foi recomendado para vocês lerem, né? Que é uma das opções agora do terceiro bimestre. É aqui também que mora o chefe dos Capitães da Areia, Pedro Bala. Desde cedo foi chamado assim, desde seus 5 anos. Hoje tem 15 anos. Há 10 que vagabundeia nas ruas da Bahia. Nunca soube de sua mãe. Seu pai morrera de um balaço. Ele ficou sozinho e empregou anos em conhecer a cidade. Então aqui a gente está vendo que tem um narrador heterodiegético ou em terceira pessoa, ou seja, ele não conta a própria história, ele conta a história de outro personagem, do protagonista Pedro Bala. Vamos ver o narrador homodiegético. Um narrador homodiegético, ou seja, aquele que participa da história, ele conta em primeira pessoa, mas ele não é o protagonista. Um muito famoso é o Watson das histórias do Sherlock Holmes. Então, o Watson, ele participa da história, ele faz parte da ação, ele ajuda o Sherlock Holmes, mas ele não é o protagonista, porque o protagonista é o detetive Sherlock Holmes. Vamos ver aqui um exemplo, né, justamente de um livro, né, de um dos livros, uma das aventuras de Sherlock Holmes, cujo autor é Arthur Conan Doyle, e essa daqui é uma das primeiras histórias, se não for a primeira, que se chama Um Estudo em Vermelho. Na mesma tarde, transportei meus pertences do hotel e na manhã seguinte, Sherlock Holmes trouxe várias caixas e malas. Durante 1 ou 2 dias, estivemos ocupados em desempacotar nossas coisas e dispô-las da melhor maneira. Feito isso, gradualmente fomos nos acomodando ao novo ambiente. Não era difícil conviver com Holmes. Era um sujeito sossegado e com hábitos muito regulares. Era raro encontrá-lo depois das 10 da noite. Invariavelmente, quando eu levantava pela manhã, já tinha tomado café e saído. Às vezes passava o dia no laboratório químico, outras na sala de dissecação. E havia ocasiões em que dava longas caminhadas às partes mais baixas da cidade. Então vejam que é um narrador que participa da história. O contexto aqui é que Watson e Sherlock Holmes foram morar no mesmo apartamento, eles alugaram um apartamento juntos, e aí ele vai contando, né, da convivência dele com o Sherlock Holmes. Ou seja, fica claro que ele participa, mas ele não está falando da sua própria história, ele está contando sobre outros, sobre o Sherlock Holmes. Vamos ver a diferença, então, entre esse narrador homodiegético e um narrador autodiegético, ou seja, um narrador em primeira pessoa, mas que é protagonista, que conta a sua própria história. E aqui eu selecionei um trecho de Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, que é também um dos livros que eu indiquei para vocês no terceiro bimestre. Despertei com a voz de Dona Maria, perguntando se eu queria comprar banana e alface. Olhei as crianças. Estavam dormindo. Fiquei quieta. Quando eles veem as frutas, sou obrigada a comprar. Mandei meu filho João José no Arnaldo comprar açúcar e pão.
Depois fui lavar roupas. Enquanto as roupas coaravam, eu sentei na calçada para escrever. Então aqui fica claro que ela, embora cite os filhos, embora cite outros personagens, ela está falando das suas próprias ações, né? O protagonismo é dela, então ela está narrando a própria história. Então essa foi a classificação de Gerard Genette, que é parecida, né, com aquela classificação clássica, mas diferencia esse ponto de vista entre os narradores em primeira pessoa. Essa outra classificação, ela é bem mais detalhada e é uma classificação que é bastante usada, porém nem todas essas categorias são muito comuns, né? Na verdade, eu vou fazer o segundo vídeo só sobre essa classificação, que é de Norman Friedman, um crítico literário norte-americano. Então aqui ele coloca, ó, já separa, né, tanto o narrador em terceira pessoa quanto o narrador em primeira pessoa em várias categorias de foco narrativo, ou seja, não é só se ele narra a história do outro ou a própria história, mas também de que maneira que ele narra. Então, se ele interfere na narrativa, se ele não interfere, só fica de fora mesmo, né? Qual que é o grau de conhecimento que ele tem sobre o que se passa na cabeça dos personagens ou não. Vamos ver aqui, só para vocês conhecerem os nomes por enquanto, né? Quais são esses narradores do Norman Friedman. Então, o narrador onisciente intruso e o narrador onisciente neutro. Esses são dois narradores em terceira pessoa. São os que contam a história do outro. Um interfere bastante na narrativa e o outro não. O narrador testemunha é o narrador homodiegético do Genette. O narrador protagonista, que é o narrador autodiegético do Genette. Depois, né, tem a onisciência seletiva múltipla e a onisciência seletiva simples. Né? Esse daqui a gente vai ter que ver exemplos. Ele é um narrador muito moderno e muito interessante. Né? Ele é uma técnica já bem avançada de narrativa, mas nós vamos ter que ver os exemplos. O modo dramático é quando não tem muita interferência do narrador. Né? Então, tem muito diálogo, né? Os personagens interagem no diálogo e o narrador só se limita a falar. Então, ele disse, perguntou o fulano, né? Então, são só essas as interferências do narrador. O narrador chamado de câmera é aquele que fica numa posição só na narrativa, num único espaço, ele não se desloca no espaço e ele só narra aquilo que está dentro desse espaço, mesmo ele sendo em terceira pessoa, ele não consegue interferir, saber o que se passa na cabeça dos personagens. E o monólogo interior ou fluxo da consciência, que é quando o narrador está dentro da cabeça do personagem e narra seus pensamentos. Nem todos nós vamos estudar com muito detalhe, né? Então, como nós estamos começando nesse estudo, nós vamos ver os principais aí no próximo vídeo, tá bom? Então, continua no próximo vídeo com a teoria, com a classificação do Norman Friedman. Até a próxima! E espero que vocês tenham gostado. Se não entenderam, lembrem-se de participar do plantão de dúvidas ou mandarem as dúvidas para mim nos canais que eu deixo aberto para vocês, tá bom? Beijos e até a próxima!